também... Ai, meu Deus, apareceu um Go It ou... Ai, meu Deus. Desculpa, é que eu esqueci de começar a gravar, gente. Desculpa, perdão. Também que você não gravou, você me chamando de IA para minha mãe querer dizer, você disse que você era IA. Foi tudo pensado aqui, ó. Meu Deus, tudo certo. E aí, então a gente vai estar falando aqui de um lugar que eu acredito que é nosso, porque o terreiro de candomblé não tem cor, né? Então, o terreiro de candomblé... O que é um terreiro de candomblé? O terreiro de candomblé é um espaço aberto a todos e a tudo, né? Ah, por que fulano no terreiro de candomblé é homossexual? E ninguém quer saber disso, não. Ninguém quer saber. A gente quer saber da essência da pessoa. Então, a gente não vai dizer a ela, não transe seu cabelo, não pinte suas unhas, não use batom. A gente não está preocupado com isso, né? Então, você pode ser preta, azul de bolinha, a cor que você se identifique lá no IBGE. O que a gente precisa pensar sobre as questões de terreiro de candomblé é sobre a questão da gente não perder um espaço, né? Então, após ser falado aqui sobre quilombagem como gramática social de vida e da Universidade Pública Ocupação Negro Brasileira, eu venho hoje falar de terreiros de candomblé como espaços educativos de trocas vitais para a saúde e liberdade do povo negro. Amanhã, Ruluca vai falar de capoeira Angola. E eu ouso até dizer que, se não fosse a capoeira, não seria o candomblé, porque Kwame, a gente sabe que em algum momento se precisou usar de força e de violência para o negro dizer assim, hoje a gente acordou e a gente entende que nós não queremos mais estar nessa condição de escravos, né? Não queremos mais estar escravizados. Beleza, tudo bem, podem ir. Claro que não foi assim. Morreu muita gente, se matou muita gente. As pessoas falam da cozinha, isso a gente faz essas trocas. Eu sei que está gravando, mas eu vou falar, né? Já me comprometi a vir, então vamos falar. Quando a gente está nos nossos espaços de aquilombamento, a rede de mulheres negras da Bahia, que eu faço parte, é uma dessas redes, a gente começou a pensar, Kwame, a cozinha de forma diferente. A cozinha é vista como um lugar ruim, né? Vamos supor que nós estivéssemos hoje aqui num grande banquete presencial. Eu sei que Laura é alérgica a camarão. Laura é uma senhora de engenho. Não tome a força da palavra, viu, Laura? Um exemplo. O que é que eu faria com Laura hoje, Kwame? Camarão para dentro. Então, a cozinha, Laura, por muito tempo, foi um lugar da gente envenenar, se fortalecer, conversar, alimentar outros negros. Então, a gente não vê a cozinha como um espaço, como um não lugar, mas que não seja somente esse lugar, né? Pensando a universidade, que é uma porta. Mas gastronomia é outra coisa. Mas que não seja a cozinha reservada para mulheres negras, como foi nas casas dos senhores dos engenhos. Quando a gente se vê, Kwame, escravizado e vindo para cá, o homem estava vindo para dar sua mão de obra, né? Então, o homem estava vindo para trabalhar. E a mulher negra, né? Em que momento da história ela se torna importante? Não vamos levar essas mulheres aqui, porque elas vão ter alguma serventia. Então, quando as mulheres negras elas chegam nas grandes casas, elas servem tanto a cozinha quanto os senhores de engenho, né? Minha mãe sempre dizia a mim, cozinha dos outros você não vai, porque quando a dona de casa não está, a empregada faz o papel dela. Então, ela dizia que a gente nunca ia trabalhar neste lugar de estupro, neste lugar de subserviência, que não é um lugar de miscigenação romântica, né? Então, quando a gente vem numa roda dessa aqui, a gente precisa pensar de onde a gente está falando hoje. A gente está falando de um lugar ousado, que daqui 10, 20 anos isso vai ter uma repercussão muito grande, né? Eu estou aqui, uma Iaô, falando de terreiro de candomblé, porque falei, mãe, estou indo lá fazer trabalho. Vá, fale disso, fale disso, fale disso. E não esqueça de dizer, hein, que o diabo não está aqui. Porque hoje, Kwame, dentro dos terreiros, a gente tem lutado para que não sejamos atacados, para que alguém não jogue uma bomba naquele espaço que é sagrado e para que não entre uma comunidade externa e pegue suas próprias mães de santo e coloque ela para quebrar os ibás todos que ela sentou ali, né? Porque eles não quebram, eles pedem para que elas quebrem.
Quando eu falo de mãe de santo, não só fazendo não me reportando a minha Iá, né? A Ialorixá do meu terreiro, do terreiro que eu faço parte, que é o Ilê Axé, Oiá Egbale, né? Eu faço parte hoje da família Egbale, do Recôncavo, de São Félix, que é uma terra na Goijexá, né? E o que é o terreiro? O terreiro é a comunidade que está dentro desse espaço afro-religioso, né? Que pode ser também o terreiro da casa, o terreiro do quilombo, onde todo mundo se reúne. Então, o terreiro de candomblé é o espaço onde a gente se reúne para aquilombar as nossas familiaridades, os nossos saberes ancestrais. Sabe por quê, Letícia? Porque quando eu digo a vocês que o terreiro ele é um lugar de trocas vitais, eu estou te falando de onde eu vivo. A universidade de hoje, ser a única professora de pele retinta, mulher, negra, no colegiado de educação física do Campus 12, uma cidade branca, né? Uma comunidade ali branca. Oi, Unirê, vem pegar a mandinga, não vai? Pensa, meu velho. Ah. A Unirê, ele querer, vem aprender a fazer as garrafadas. E aí, Kwame, a gente pensa assim, por que eu estou indo ao terreiro de candomblé? E outra coisa que eu vou te dizer, viu, Laura? Ninguém chega lá com 100% de saúde, não, viu, minha gente? Aí, às vezes, minha mãe está lá danada, aí eu fico, lembra que a senhora me disse que o espaço do terreiro de candomblé é acolhedor de maluco, doente, velho, menino. A gente não olha a cara, a gente olha o problema. Bora resolver. Corre para dar um banho de aboi, pega a roupa de ração que está na casa e veste, e faz a alimentação e todo mundo se mobiliza ali. Você chega nu e sai vestido. Né? Então, aí eu fui colocando algumas questões aqui para a gente ir pensando, viu, Kwame? Aí vocês vão me ajudando aí também. O que seria um terreiro como espaço educativo? Eu na escola, cala a boca, menino! E professora bate na mesa, professora toca sino, toca sirene, menino sai correndo, menino empurra o outro, professor tirando briga. No terreiro de candomblé, a gente não está aqui nessa garrafa. Quando a mãe de santo chega, ó, todo mundo, ó, é automático. Né? Eu não sei se é medo, se é respeito, ou se é a mistura dos dois. Mas quando a gente tem essa cultura, na capoeira vai ter isso, né? Tá todo mundo gaiato. Quando o mestre chega, né? Eu acho até que eles nem gostam disso, viu? Mas é uma cultura que a gente vai no cotidiano, aprendendo que o respeito é mútuo. Eu entendo assim, olha, minha mãe, a Ialorixá de lá do terreiro, ou roça também, como a gente chama, ela não vai precisar me dar um bolo, né? Porque a gente sabe que a educação na escola já teve bolo, já teve se ajoelhar no milho, já teve várias questões de castigo que hoje são penalizadas, que bom. Mas vai ter gente que vai dizer, não, mas no terreiro tal também já deu bolo, palmatória, já fez isso, já fez tal coisa. Mas a forma de ensinar ela é diferente, porque a gente aprende no terreiro de candomblé pelo respeito àquela ancestralidade. Porque é o ponto... Tem briga também, viu, gente, no terreiro? Tem briga, tem desentendimento. Você que não vai com a cara de Kwame lá fora, quando chega, tem que apertar a mão, tomar a bênção, não adianta. Depois que você sair do terreiro para fora, vocês podem até sair embaulando, se tiver uma ladeira, mas lá dentro não. Então, quando eu, por exemplo, eu sou iniciada no Orixá Oxóssi, né? Eu sou de Oxóssi com Iaçã. Então, eu sinto que, pela minha mãe ter essa cabeça também, há um respeito comigo, há um respeito com aquelas pessoas dessa linhagem de orixá, porque é como se fosse agrupamento. Ah, mas a casa de Iansã, de Oiá Egbale, tem mais gente de Iansã, de Oiá. É o aquilombamento, né? Porque em África eles não viviam todos nos mesmos lugares. E a gente já sabe disso, que cada senhor é senhor de sua terra. Tanto que no linguajar educativo dos terreiros a gente diz assim, 2 senhores não ocupam 2 casas, né? Então não são 2 Ialorixás, é uma Ialorixá e uma mãe pequena, a pessoa que vai cuidando e vai recebendo os cargos, né? Iaquequerê, Iabacé, que faz a comida, né? Aí você vai tendo as pessoas que vai tendo aqueles cargos, mas é uma Ialorixá, né? É uma cabeça. E pensar um terreiro educativo, Kwame, é me perceber em 2009, quando eu entro para o candomblé. Entro assim, ó, de frequentar, né? Porque a gente já vive nesse lugar. Meu pai,
onde eu nasci, na porta da igreja de Santa Bárbara. E a gente sabe que o sincretismo, enquanto espaço educativo, por muito tempo nos permitiu cultuar as nossas entidades, né? E aí, Lu, e essas entidades que a gente vai cultuando com o tempo. Paula, o que você acha hoje do sincretismo? Acho que foi um dos suportes de resistência para a gente, mas hoje a gente não precisa mais dizer que Santa Bárbara é Iansã. Mas eu também não vou dizer amanhã, joga essa imagem fora. Eu já tenho hoje a possibilidade de, como eu fiz, batizar o meu filho dentro do terreiro de Candomblé, e ele tem um documento de batismo. Antes não tinha, né, Kwame? Antes nós não tínhamos essa possibilidade de conversa aqui. Antes nós não tínhamos Kwame formado. Antes nós não tínhamos Mestre Cláudio, que tinha um lugar para... Se você disser hoje assim, eu vou ficar lá na roça treinando capoeira uma semana. O mestre foi de capoeira debaixo da árvore, da rua. Hoje ele tem um espaço para capoeira. Então, os terreiros de Candomblé já foram espaços que não puderam dar tanto suporte. Hoje eles têm condição de ser escola, como o Pofunjá, de ter um projeto político-pedagógico, que é o Ireaió, que é um projeto afrocentrado. Não vai ensinar um menino a dançar para Oxóssi, a cortar para Ogum, a fazer o amalá de Xangô, não. Também, se precisar. Mas a gente vai mostrar para o menino. Eu me lembro no primeiro dia de aula que eu dei na universidade, que os meninos, eu pedi que eles levassem uns textos sobre cultura negra. Quando eu abri o primeiro texto, está lá um homem negro assim, com aquela corrente. Eu disse, minha gente, ainda existe essas imagens em livro? Meu Deus, há quanto tempo eu não pego num livro? E fui na biblioteca da universidade ver quais livros tinham lá. Todos eram reportando o negro. Então, Kwame, eu fico me perguntando, por que que a gente não consegue desvencilhar a história do negro, africano e afro-brasileiro, do dia descobrir o Brasil, como se o Brasil tivesse coberto com um pano. Pedro Álvares Cabral foi lá e tirou aquele pano, né? E apareceu o sol. E a gente sabe que não foi assim. A gente sabe que foi um processo de expansão marítima, que eles já eram navegadores desde 1400, e eles estavam procurando iguarias e a forma de manter o reino deles sem que não houvesse queda financeira. Então, para onde eles vêm? Para o Brasil. Quando eles chegam no Brasil, o início, assim, eu fico assim pensando, porque aqui em São Félix, onde eu moro, tinham 20 palhoças de tupinambás, né? Que é a origem de São Félix. O nome, inicialmente, aqui era Tupi, depois mudou para São Félix de Cantalício, que é europeu, que é um santo da Igreja Católica, e ficou. Mas, assim, esses indígenas receberam esses homens brancos com beijos e abraços? Eles, no mínimo, mataram 10. Pá, 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 pá. Quem quer ser o próximo? Ninguém quer ser o próximo. Então, foi a tomada de força, foi a dominação e depois a escravização, né, desse ser humano. E aí, pensando no terreiro como espaço educativo, a primeira coisa que a gente aprende é que, mesmo que você tenha o seu anel de formatura, mesmo que você seja doutor, pós-doutor, no terreiro você tem a mesma função que o seu irmão, tá? A hierarquia lá é dada pelo tempo de santo, que é o tempo de axé. Então, eu entrei no terreiro em 2009, mas o meu tempo de santo começa a contar em 2017, quando eu me inicio literalmente, né? Porque eu faço os atos para raspagem, né? A derrubada do cabelo. E aí o meu orixá de cabeça me pega para dizer assim, olha, o seu orixá é Oxóssi, e a partir de hoje você tem essa responsabilidade. E aí, quando eu começo a me integrar naquele espaço enquanto espaço educativo. Não pode gritar no barracão, não pode abrir a casa de Exu sem bater na porta, não pode entrar no roncó sem tomar banho. Cheguei da rua agora, vou lá entrar no quarto do santo. O santo a gente ainda fala, porque nos orixás, algumas casas vão tirando, né? Mas a gente vai, porque para a gente também é um santuário, né? Mas assim, aí quando você, por exemplo, vai ter uma atividade no terreiro, todo mundo sabe que a atividade é sábado, cada um vai cuidar do seu orixá, dos seus ribais, tem que sexta-feira para dormir no terreiro, né? E daí já começa a Kwame, Laura, Letícia, Raíra, Onirê, Luísa, quem eu estou vendo por aqui, o processo de cuidado. Então, o que seria vital para mim? Eu tenho que estar bem, primeiramente, para poder chegar lá no terreiro de Candomblé.
Já chegou mal, já se cuidou, já fez seu ebó de limpeza, já tirou o seu carrego, já fez seu Odu de caminho, já descobriu quem é seu orixá, olhou para a cara de como o homem tem cara de Ogum. Claro que não é assim, né? Então, ali você vai viver aquele processo, inclusive porque o Abian, que é o antes do Iaú, o visitante, né? O Abian é o visitante. Ele pode bolar de qualquer orixá. Quem vai dizer que orixá ele é a feitura. É o dia que ele vai colocar o quelê, que é uma joia que se usa no pescoço, que vai determinar ali, olha, a partir de hoje o seu orixá de cabeça é esse. E há um jogo do búzio e tudo mais. Então, quando eu penso terreiro, eu não consigo separar. Eu não sei se vocês me entendem, porque eu que vivo sei, assim. Tomara que eu consiga passar isso para vocês através da minha fala. Eu não consigo separar aquele terreiro de candomblé do que é vital para mim, como respirar, do que é educação, como saber a hora de responder o que vamos responder e estudar para responder. Não sei reparar, não sei separar o meu estado de saúde desse lugar e onde eu busco primeiramente a saúde e do quanto eu tenho liberdade ali, né? Porque só de você poder tocar para Exu dentro de uma sociedade que demoniza a gente, né? Porque se você for procurar hoje capoeira e candomblé, eu tenho essa impressão, Kwame talvez possa ter outra impressão, que é mais estudioso do que eu. A gente não saiu das páginas policiais, não, Kwame. A gente continua lá. Aquele registro de dizer que a capoeiragem, que a vadiagem, que era a malandragem, que as feiticeiras, que as mulheres que mexiam com bruxaria, que aquele povo negro era um povo não grato na sociedade, né? Aquilo está escrito. A polícia entrava até pouco tempo nos terreiros de candomblé e levavam os atabaques. Aquilo se alimenta. Aquele couro que a gente toca ali nas cerimônias, aquele tambor, aquilo é alimentado, aquilo passa por um ritual. E eles entravam, eles pegavam, eles quebravam, eles prendiam uma mãe Yalorixá. Imagine uma mãe de santo na cadeia, né? E aí a gente pensar assim, eu gosto muito de uma frase de Macota Valdina, que ela fala assim, eu não descendo de escravos, eu descendo de negros que foram escravizados. E Mãe Estela vai ter um livro e diz assim, nosso tempo é agora, né? Então, é uma possibilidade que a gente tem de pensar esses espaços e poder dizer. Porque eu vejo muitas pessoas procurar o terreiro sem o compromisso. A maioria elas estão da branquitude, tem poder, tem seus carros, chegam lá e dizem assim, eu quero um trabalho porque eu não estou bem, estou assim, estou assim, estou assado. Então, elas vão lá, fazem aquele trabalho, não querem sair com nenhum vestígio de que foram no terreiro de candomblé. Elas não querem sair com a pemba, elas não podem passar uma noite no terreiro, elas não querem sair com um fio de conta e elas saem de um bigueiro amarrado por aqui, escondido, que elas não querem mostrar os seus contreguns, né? Então, eu ainda tenho essa impressão de que nós estamos ainda às escondidas. Então, se a gente está ainda às escondidas, e eu peço sempre a Exu que me dê assim, que me permita a comunicação, porque Exu é o elo, né? Entre a comunicação e o homem faz essa comunicação da gente ser possível através da tecnologia. E quando eu vejo minha mãe, quando ela está fazendo as limpezas de abertura de casa, eu vejo ela cantando assim, xô, 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 araúna, não deixa ninguém te pegar, araúna. Xô, 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 araúna. E ela olha para mim e faz assim, ó, não deixa ninguém te pegar, araúna. Eu entendo aquilo, eu entendo o que ela está falando, eu entendo. Os nossos próprios Exus, alimentados pelos nossos próprios ódios, é que conseguem nos pegar. Porque o terreiro de candomblé é uma instituição, Letícia, que consegue sobreviver sem ajuda de prefeitura, sem ajuda do projeto, sem ajuda da ONG, sem ajuda da comunidade. Ao contrário, quando ele abre a porta na sua celebração, que tem o AG1, que é a comida, come quem quiser, né? Então, além desse tipo de saúde alimentar, que é uma garantia ali de você ter um alimento, se há uma sessão de caboclos, por exemplo, uma gira de caboclo, para a gente na Nação Nagô, é a sessão, né? Tem umas que vão falar que é o Engorossi, depende da nação da casa. E essa mesa de caboclos, quando ela abre,
Se você estiver lá assistindo, você também vai receber seu bate-folha, você vai receber, né, sua baforada de charuto, você vai receber o seu passe ali, porque quando o boiadeiro vem em terra, lá no Ilê Axé e Aegbale, e ele diz assim, eu vim fazer a boa união, eu penso que foi essa união que eles falam o tempo todo, que hoje a gente fala que é aquilombar, é a mesma coisa que os orixás fazem ali, e a gente não vê, porque entre o Irê, né, e o Orum, o Aiê e o Orum, que é o céu e terra, a gente não vê muita coisa, e seria indigno, né, a gente achar que só tem a gente aqui nesse mundo, né, e que a gente acorda e diz assim, vamos para a vida que a gente vai conseguir sozinho. Não consegue, não consegue, não faz sozinho, e é uma comunidade que a gente precisa se juntar. Eu, quando vejo mulheres pretas dizer assim, eu não gosto daquela mulher preta, eu fico preocupada com isso. Quando eu vejo um homem negro não conseguir aceitar o outro homem negro porque ele é melhor na capoeira, talvez, porque ele é melhor no berimbau, porque ele toca mais o tambor no axé, eu fico preocupada, Kwame, porque essas rupturas entre nós mesmos é o que o sistema capitalista, é o que a branquitude quer. E é a única coisa que a gente não pode ter. Porque pensa aí, como é que a gente conseguiu chegar até aqui se não fossem os aquilombamentos, se não fossem os quilombos, né? Se não fossem as proteções, quiçá essas que eu estou falando para vocês aqui da comida do veneno, meu Deus, está gravado, né? Agora, se eu for presa, o AME me leva uma marmita. Mas é perigoso a gente pensar que a gente conseguiu só, sabia? Inclusive porque não viemos sozinhos, né? Veio o negro da África, como se a África fosse um negocinho desse tamanho, né? A África é um continente com 5 regiões e com cento e tantos países, e o povo fica falando, fulano veio da África, como se a África fosse ali, né? É uma comunidade de 10 mil habitantes. Aí eu fui colocando umas questões aqui. Como podemos pensar o terreiro como espaço educativo, quebrando o tabu de que religião não se discute, respeitando o matriarcado, as mulheres negras que estão ensinando naqueles espaços. E eu não estou dizendo que não pode ter babalorixá, viu? É que nem dizer que o feminismo é contra o homem, não é isso. É porque era inicialmente matriarcal, né? Porque os homens não estavam inicialmente nessa função de acolher, de cuidar os terreiros, né? E de pensar esses espaços como gestar, porque fazer um iaô é parir também, né? Então, muito mais nesse sentido, né? Que não continuamos, né? Que não sejamos bobos de acreditar que a história do Brasil começa em 1500 e que a partir disso o negro, o candomblé, a capoeira aparece junto com Pedro Álvares Cabral, né? Então é assim que a gente começa a pensar como esse terreiro é um espaço educativo. Aí eu pensei aqui, acho massa, né, ter vindo falar aqui sobre o espaço de terreiro e pensar, né, o que a pessoa de educação física está aqui fazendo nesse espaço, né, com o pessoal da ciência social e tal. A educação física, assim como o terreiro de Candomblé, foram espaços que aprisionaram, né, porque ela foi militarista, ela foi higienista no Brasil, ela foi paramilitares, depois vem as escolas civis, quando Castro Alves diz assim, a ginástica é boa para a saúde, lá em 1800, na reforma Couto Ferraz, em 1854, e aí a ginástica ela entra na escola e passa a ser uma coisa diferente. Então, gente, quando a gente começa a dizer assim, ó, a medicina natural, ela cura, né, Kwame? A alimentação saudável, ela cura. Gente, isso é terreiro de candomblé. Medicina natural é terreiro de candomblé. A gente só não quer admitir que essas pessoas negras que eles diziam que não tinham saber, essas pessoas que não sabem ler e escrever, e que a cultura é oral até hoje, porque eu fico lá na roça catando um pedaço de papel de vela, quando minha mãe fala alguma coisa para eu correr, para eu anotar, e anoto uma metade, a outra eu não consigo pegar, tem que ir vivendo, aí de vez em quando, assim, mãe, aquele negócio que a senhora falou, era com o quê? Tal, tal e tal coisa. Opa, bem saber. Já guardei aquilo, guardo meu papel, ó, e vou, porque um dia ela vai morrer.
né? Então, se a gente não aproveitar essa cultura agora, a gente não vai ter esse tempo, né? Como é que a gente consegue pensar o terreiro de candomblé como espaço de promoção da saúde? Não entra ruim e sai pior, não, gente. Ai, meu Deus! Vem ver, Ariana. Não entra ruim e sai pior, não, gente. Entra ruim e vai sair um pouquinho melhor. Uma vez uma pessoa me perguntou assim com a uma pessoa racista, né? Porque fala de intolerância religiosa, eu nunca vi ninguém ser preso. Tem que falar que é racismo religioso para a gente começar a enquadrar e prender essa galera. E começar a cobrar dinheiro, porque aí para de ter racismo. 100 mil reais a multa, aí o pessoal vai ficar com medo, quando dói no bolso, o negócio aperta. Por que o terreiro de candomblé não cura o câncer? Diz da mesma forma que a indústria não quer que o câncer seja curado, porque eles ganham com isso, a gente está esperando vocês darem equipamento para a gente conseguir pegar as nossas folhas e transformar em medicamento. Porque o chá de Novagina não vai curar uma doença. Mas a Novagina, que vendia muito, era a Novagina que a gente comprava muito na farmácia. Hoje já tem de pirona, não sei o quê, Neosaldina, né? Várias outras. Mas tudo isso é folha antes de ser remédio, né, gente? É que nem o leite em pó, né? Ele é líquido antes de ser pó. Mas, enfim, aí as pessoas ficam fazendo essas perguntas a gente para desqualificar o espaço de terreiro enquanto espaço educativo, enquanto espaço de promoção à saúde. E aí, o que é que eu penso que o terreiro tem a ver com a educação física? Porque a educação física ela é a promoção da saúde, né? Você não vai na educação física porque seu joelho está lesionado. Você vai porque você quer ganhar qualidade de vida. Você não vai no terreiro, gente, porque você vai buscar doença, não. No terreiro você vai buscar axé, você vai buscar paz, e pensar esse espaço enquanto promoção de saúde, eu vim colocando, eu fui pensando o seguinte: saúde é SUS, né? Para a galera toda aí, né, Kwame? Vamos pensar aí. Quem não tem plano de saúde, Mila, quem não tem, levanta a mão. Então, quem não tem plano de saúde é SUS. Então, vamos pensar pela porta de acesso do SUS, né? Até você sair de casa, conseguir um atendimento. Não é hoje, tem que remarcar. O médico só atende tal dia, volte tal dia. Da volta do posto para casa, a pessoa cai dura e morre. No terreiro, a igreja não tem um horário de funcionar? A igreja evangélica não tem um horário dos cultos? Candomblé não, ó. Tem que abrir a porta. Minha mãe levanta correndo, lava a boca, faz o preceito que tem que fazer antes de abrir a porta e atende qualquer hora. Porque eu durmo lá muitas vezes, quando a gente precisa fazer algumas coisas, e eu vejo que as pessoas chegam a 1, 2, 6 horas da manhã, 5, não tem horário, né? Se você bater na igreja agora, o padre não está lá. Você tem que ir bater na casa do padre. Então, o terreiro ele não se dissocia da vida. E aí eu falo o vital. O que é vital? Vital é você acordar, poder tomar seu café. Eu já vi a véia muitas vezes não conseguir tomar o café, porque quando ela bota o café na boca, chega um problema, vai ela para o jogo do epa, não vai bater bucho sem tomar café, não. Vai se alimentar, porque ela não sabe que energia vai ter aí, tal, tal. Então, é mais ou menos sobre esse cotidiano. Então, Mila, se você não tem acesso ao SUS e você é da comunidade que tem um terreiro, minha velha, uma dor de cabeça, eu não dormi essa noite. Não tem como me rezar aí, não. Pera ainda. Tá de corpo sujo? Corpo sujo no linguajar é quem transou, quem bebeu, não sei o quê. Vai tomar um banho de aboa. Aí você vai tomar um banho, se preparar e vai esperar ela vir, bater aquela folha e dar o banho. Milagre ou não, a pessoa sai bom. E há de quem diga que não tá bom, né? Tem que dizer que ficou bom. Mas tem esse translado, viu, Kwame? Da fé. A fé é o que a ciência não estuda, né? A religião a gente pode estudar, está aqui falando da teologia, várias coisas, mas a fé não. Tem a ver com o que a gente acredita da nossa ancestralidade, né? Eu nunca fui católica fervorosa, mas quando eu chego no terreiro de candomblé, que abre aquele portão que eu entro, que o Saúl deixou, Laroê, e eu entro, para mim, é um estado assim diferente, né? A gente que é rodante, a gente sente, né? Quando os bichos estão ali para as pessoas falam sacrifício, né? Ninguém lembra não pode falar nome de empresa não, né? De quem mata aí o boi, não sei quantas galinhas, mas enfim. Quando a gente trabalha com o animal ali, né, para o egé, que é o sangue, e a carne daquele bicho alimenta, é a comida que come de noite na festa, o couro que tira do boi é o que encora o tambor que toca, as patas servem de copo, ali não perde nada, viu, gente?
E aí eu vejo minha mãe cantar assim, minha sacojé, minha dorixá, minha sacojé, babá, era de olhar. A gente só ouve essa parte porque o orixá pega a gente. Porque ainda não nos é permitido assistir, né, a cerimônia, mas é como se aquilo, o Cuame, tomasse a gente. Eu, como sou de Oxóssi, né, me abre aquela mata na frente assim, já foi. Então, aí a ciência vai dizer que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar, né? A física diz isso. Nos terreiros de candomblé, se você tiver de cair, não tem física certa. Você vai bolar lá e vai ter todos os cuidados que forem necessários. Então, a Folha, tem um documentário de Mãe Estela, Folhas Sagradas, assistam. Tem um livro também, que ela fala dessas folhas. Mãe Estela é uma mãe de Santa assim, que eu acho ela genial, né? Falecida, Deus deu o reino da glória, mas convivi também com muitas benzedeiras e rezadeiras. Na minha comunidade tinha a Dona Esté, que era uma rezadeira antiga. O Cuame, quando vinha aquela folha, que a gente ficava com medo daquela folha murchar, que a gente entendia que quando batia aquelas folhas para reza, que a folha saía intacta, não, esse aqui está ótimo. Quando era a minha vez, a folha só saía murcha. Eu dizia, não é possível, só não. Essa está batendo muito forte. Mas, assim, é uma mistura de crença, é uma mistura de uma escuta afetiva e é uma mistura também de uma bandeira política, né? Porque o terreiro, enquanto espaço educativo, não deixa de ser um espaço político. Mesmo sendo lugares marginalizados, né? Não lugares, um terreiro de candomblé, você é tão legal, você é de candomblé, né? Eu não vejo tantos questionamentos para uma pessoa branca que é de candomblé, mas vejo para as pessoas pretas, para nós. Mesmo sendo não lugares para a sociedade, Cuame, o terreiro de candomblé, para mim, é um espaço de poder, porque é um espaço educativo. Se você tiver um CNPJ, se você for legalizada, você pode ter a sua escola afrocentrada dentro do seu próprio terreiro de candomblé. Não que a criança branca não possa estudar na escola, a gente aqui não está falando disso, não estamos falando de negritude e branquitude, estamos falando de um espaço educativo que é o terreiro, né? E aí a gente vai ter várias questões, mas esse lugar não é do diabo, mas o terreiro não é a macumba, o terreiro é todas aquelas coisas que não fomos nós que construímos, né? Isso são falas externas, não são falas nossas. Para a gente pensar a saúde nos terreiros, a gente tem que pensar a saúde desde o terreiro e a saúde para fora dos terreiros, que é transgredir, né? A gente vê muito falando de saúde, medicina alternativa, só a diferença é que as mães de santo não têm aquele diploma de médica, né? E aí, como é que se dá a saúde no terreiro? Por meio das práticas ancestrais, por meio das garrafadas, por meio dos lambilambes, que são os xaropes que elas fazem. Eu não sei se vocês sabem, mas a folha, para ela ser retirada no terreiro, tem até horário. Tem folha que não se tira depois do meio-dia, porque de meio-dia para tarde ela vira folha de Exu. A folha ela não é retirada à noite de jeito nenhum, depois de 18 horas, e não se mexe com folha dia de sexta-feira nos terreiros de candomblé. Se você estiver tomando algum banho de folha, terça, quarta, quinta, sexta, você não vai tomar de folha, você vai tomar outro banho de água de flor, alguma pemba do seu orixá, e aí sábado você volta para a folha. Então, é um respeito muito grande. Eu vou falar uma coisa que não sei nem se eu posso falar, mas enfim. Quando a gente é iniciado, as ensabas, né, que são as folhas que vai para debaixo da esteira, onde a gente dorme da camarinha, aquelas folhas são guardadas até a gente pagar a obrigação de 1 ano. Porque se a gente sentir qualquer coisa, qualquer problema, a gente só pode ser tratado com aquelas folhas da nossa camarinha. Chá e tudo mais. Não pode utilizar outra folha. Né? Dor de cabeça, qualquer coisa que você sinta, é aquela folha. Tenho 10 minutos, né, Kwame? São 10? Fica à vontade, Paulo. É igual o remédio de fundo na homeopatia, né? Isso mesmo, Selma. E aí, esses saberes tradicionais dentro do terreiro, Selma falou aqui. Mas se Selma for de Oxum, por exemplo, vai ter folha que ela não vai poder utilizar. Eu, como sou de Oxóssi, os meus remédios não têm mel, Selma. Os meus remédios eles são feitos com melaço, né? A jurema, por exemplo, que é uma bebida de caboclos, é um culto, né? A jurema é um culto. Chica Xavier, falecida, né?
Beruló. Assim, vamos pensar aqui que ela tinha um culto da Jurema. É uma atividade para fazer a Jurema, aquela Jurema ela vai ser enterrada. É o entrecasco da árvore da Jurema, que ali vai mel, ali vai canela, vai várias coisas, né, para fazer aquela bebida que os caboclos vão beber na festa no domingo seguinte. As outras pessoas também podem beber. Porque, por exemplo, mas tem o caboclo que está bebendo o vinho pérgola. Não tem problema. Aí é o segmento da casa dele. Mas a bebida do caboclo é a Jurema, né? Ô Jurema, abre a porta que o caboclo quer passar. E aí, depois que eles vêm, que eles tomam o primeiro gole da Jurema, sai servindo para todo mundo, né? Então, o que a gente precisa pensar nesse espaço? Gente, por favor, sem briga, sem zanga. Todos somos do candomblé, né? Eu sou do candomblé, já tem a galera da Umbanda. Mas as nações, elas são diferentes, né? Mas alguns ritos, eles não se repetem. Nenhuma nação vai pegar uma folha para fazer um banho de cabeça, de cabeça quente, para esfriar juízo, 6 horas da tarde. Ninguém vai fazer isso, porque a gente sabe que depois de 6 horas, depois do que sereno cai, não se pega a folha. Mas eu digo assim, ó, na minha casa o caboclo não bebe no salão, não pode. Bebe no outro salão de fora. Cada um vai ter. Mas na minha bebe, às vezes só tem esse salão. Então a gente vai fazendo mais ou menos assim. Algumas casas com AME, elas não conseguem fazer o culto da Jurema, porque não são especializadas no culto da Jurema. Então se prepara a Jurema e tem a Jurema. Os caboclos bebem, né? Mas se o caboclo quiser beber qualquer outra coisa, ele pode beber. Não é que ele não pode, mas a gente é ensinado que a bebida dos caboclos é a Jurema. Tem folha, tem entrecasco, que além de ser uma bebida alcoólica, que tem seu vinho ali, né? É uma bebida curativa. Então, tem um sentido aquela Jurema, entendeu? Não é simplesmente você beber um copo de vinho e porque você está incorporado e que pode ou que não pode. É a ancestralidade naquela bebida. Aí eu pensei assim, Kwame, como vai haver uma democracia para a educação nos terreiros e saúde enquanto o Brasil for racista? Enquanto negarmos o racismo? Enquanto a democracia racial não for de verdade? Né? Aí coloquei assim, pensando, né, sobre os saberes tradicionais dentro desses terreiros e espaços educativos. Podemos ser chamados de espaços de resistências diversas, né? Mas é preciso lembrar de que sempre somos e fomos os únicos espaços que tinha para as pessoas negras. Não tinha outro lugar para a gente ir. Para onde é que a gente ia? Para os quilombos, terreiros, lugares aquilombados, né? Então, esse era o único lugar que a gente tinha. Pensando em espaço-tempo, hoje o terreiro está bem, né? Está bem... Eu nunca dormi numa cama no terreiro, eu sempre durmo no chão, na esteira, inclusive porque eu sou iaô. Mas, assim, a gente tem uma condição melhor nos terreiros hoje, né? Pode ter o fogão de lenha, mas a gente tem uma condição de comprar um botijão de gás. Então, a gente tem saneamento básico, a gente tem o esgoto, né? A gente tem ali água encanada. Então, tudo isso é processo vital, tudo isso é saúde. No meu entendimento, tudo isso colabora para que as mães de santo hoje, né, as elorixás, elas tenham mais saúde. Porque Kwame, no terreiro que minha mãe fazia parte, minha mãe biológica, elas iam buscar água numa fonte, ela dava não sei quantas maniveladas. Eu tenho um babalorixá amigo meu que ele diz, era 140 maniveladas. Tem. Aí vinha um balde, viu, dona Selma? Tem. Aquele balde na cabeça, quando chegava no terreiro, tinha 3 dedos de água. A distância que se era para pegar um balde de água no terreiro. Como é que você vai ter uma saúde para de noite tal dançar xirê, para orixá pegar, para que nada para ainda servir? Tá todo mundo de variz e retado com a perna inchada. Hoje não. Hoje a gente liga as torneiras no terreiro, tem água. Hoje o Sistema Único de Saúde vai na nossa casa. Quantas pessoas tem aqui? Deixa eu ver a dengue, né? Deixa eu ver como é que está aqui. Deixa eu ver a dengue, não. Tomara que não tenha dengue. Deixa eu ver se tem foco. E aí a gente vai pensando, né, essas questões. Mesmo com todo o racismo religioso que ainda há, muita gente dá respeito aos terreiros de candomblé. E quando vê uma mãe de santo, ainda respeita aquela pessoa, né, um babalorixá também. As plantas medicinais, né? O que são as plantas medicinais? O que vende na farmácia. O homem, quando eu vejo o povo fazendo carreata para inaugurar uma farmácia, eu digo, a gente está lascado. Oxe, pode xingar? Meu Deus, a gente está perdido.
Porque, assim, eu estava fazendo a caminhada no parque, lá na cidade que eu trabalho, e aí vi o pessoal, pi, 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 pi. Aí eu parei, o que será isso? Inauguração da farmácia menos, não sei o que lá, vai ter comprimido a 10 centavos. Eu disse, meu Deus, a gente está lascado, estamos doentes. Quanto mais farmácias abrem, eu tenho a impressão de que a gente está mais doente. Eles têm certeza que eles vão vender um remédio. Então, eu fico pensando o quanto a logística capital tem certeza de que nós estamos adoecendo. Então, o terreiro tem essa questão da promoção de saúde? Sim. A agenda está aqui cheia de coisa, fui anotando tanta coisa. Minha mãe de santo diz o seguinte, minha filha, mãe vai descansar, não posso, eu tenho que cuidar dos seus irmãos, do axé, acender as velas, lavar, ver se está tudo ok, porque quase ninguém chega nos terreiros com pleno estado de saúde. E saúde, para mim, é primordial. Então, enquanto aquela pessoa não está bem, dona Selma, ela não para de fazer aquilo. Lá vem as informações do remédio, tá vendo você? O Sul está com pouco terreiro de candomblé, vamos abrir casa de candomblé no Sul para parar de vender esses remédios, hein? Eu não situei para vocês, mas eu vou aproveitar e vou situar agora. Aqui no Recôncavo Baiano, a gente é uma comunidade de 10 mil habitantes, que trouxeram 40 mil negros escravizados. Imagina a cidade que hoje tem 11 mil habitantes, 10 mil, 11 mil, trouxeram 40 mil negros para cá. Uma cidadezinha desse tamanho, que essa é vizinha de Cachoeira, que é uma cidade também. Nós somos o último ponto navegável do Rio Paraguaçu. Temos uma ponte que foi o seu Dom Pedro II que construiu, e aqui somos tombados com patrimônio material da humanidade, pela paisagem arquitetônica colonial. Nada se fala dos negros que aqui trabalharam para isso, né? E que, após serem libertos, não tiveram nenhum centavo dessa riqueza que eles ajudaram a construir. Então, São Félix é essa cidade. Inicialmente formada por 20 palhoças de tupinambás, não tem mais nenhum indígena aqui. Nós temos hoje 42 terreiros de candomblé. A minha mãe de santo, ela é coordenadora da FENACAB, que é a Federação de Terreiros de Candomblé aqui em São Félix, e o terreiro dela é quem faz esses registros, né? Quando a gente pensa 42 terreiros de candomblé, a gente pensa 42 espaços, são 42 espaços em atividade, em funcionamento, né? E ali os babalorixás e orixás mais velhas vão formando seus filhos e eles vão, né, se desenvolvendo no axé, e isso é o tempo. Mas, enfim, eu estou falando desse lugar também de terreiro, né? Minha mãe diz o seguinte, ninguém passou por um terreiro e permaneceu sem saúde. É Ialorixá Terezinha Oliveira Santos. Há sempre algo a se fazer antes da morte, porque a morte, para nós, é o fim. O que é que a gente faz quando a pessoa morre? E tem esse processo também, né, Kwame? Raíra, Carivaldo, Letícia, quem eu estou vendo por aqui. A morte, para a gente, encerra aquele ciclo vital, não há mais vida ali. Então, a gente vai fazer agora o axexê. São cerimônias de passagem daquele espírito, daquela entidade que viveu ali, né? O deslocamento daquele ibá, daquele orixá, mas não há mais vida ali. Para a gente é assim, né? Não estou abrindo aqui o discurso de se há vida após a morte. E quem morreu não venha me dizer não, hein? Fique lá. Não é sobre isso, é que a gente cuida da vida, a gente cuida do orixá em terra, a gente agrada o orixá enquanto você está ali. Dona Selma chegou aqui agora, larga tudo, vamos fazer uma roda, vamos conversar. Se vier de short, bota uma saia, fica ali no terreiro, vamos fazer uma comida. Isso é vida para a gente no terreiro. A saúde também é isso, né? Então, é você ter a liberdade de falar. Tem sim, não vai falar. A mãe de santo está aqui falando, eu estou... Mais alto do que ela, não é assim, né? Aí são as questões de hierarquia, de respeito, mas todo mundo pode falar. Eu prefiro falar eu e ela, né? Todo mundo está ali falando, quando eu saio, pensa, véia, posso perguntar? Pode, minha filha? Como é que eu faço isso, isso, isso? É assim, assim, assim. No outro dia eu já acordo, já sei o que eu tenho que fazer, faço minha parte, e ali vou ganhando aquela energia vital com o AME. Poxa, eu tenho serventia. E aí, quando ela vem, vamos fazer aqui os trabalhos na casa de Omolu, já está limpa. Quem foi que fez você aqui? Não foi eu, mãe. Meu filho, Omolu mesmo que te abençoe. Vem aqui acender sua vela. Opa, já ganhei um pontinho aí, né? Porque no terreiro a saúde ela vem através dos caboclos de Ossan, né? Que é
Ou agué, né? Aguelomina jaguê, aguelomina jaguê, aiorototô, aguelomina jaguê. Em alguns lugares é agué, em alguns lugares é Ossan. É a mesma divindade que toma conta das folhas. Ao contrário de que as pessoas acham que é Oxóssi, né? Oxóssi é porque ele é da caça, vive nas matas. Mas o guardião das folhas, o médico dos orixás, o médico dos terreiros é Ossan, né? Que é quem dá a liberdade para a gente cultuar ali a partir das folhas. É ele quem dá no jogo do búzio qual é o remédio que vai se fazer, qual é a garrafada que vai se fazer, qual é o chá aroeira. Aroeira é bom para infecção. Entrecasco da jurema é bom para inflamação. A banana, a nódia da banana. Cortou o dedo, passa a faca, passa ali. Daqui a pouco tá aquela casquinha ali, ó, como se fosse um band-aid. Outro dia tá bom, não tá inflamado, né? Então, essas coisas a gente vai fazendo de acordo. Arruda. Arruda tanto serve como banho, tanto serve como proteção, tanto serve como defumador. Você deixa ela secar, queime, deixa ali para as mais energias. Algumas, por exemplo, São Gonçalinho, né? Que é uma folha que a gente coloca nas casas, Natal, quem tem essa tradição. Ela serve para banho, mas ela também serve para bater folha. As espadas de São Jorge, espada de Ogum, tanto serve para descarrego quanto serve para banho. Antigamente, algumas casas tinham aqueles pilões assim, ó, de madeira, que ali a gente macerava, né, as folhas. Hoje, como os terreiros já tem muita gente, a gente vai ali, ó, macerando, ralando nossa folha, cantando determinada cantiga, né, ali para aquela folha, para o sangue, para a gué, pedindo que enquanto a gente esteja fazendo aquele banho, que a gente esteja puro. E não é todo mundo que faz o banho no terreiro, não, viu? Ai, vem cá com ele, rala esse banho aqui. Não é assim, né? É a pessoa que é iniciada, normalmente a pessoa que é de Omolu, a pessoa que é de Ossan, de Oxóssi, é quem bota para fazer aquele banho. O que mais que eu posso falar? 8h03 já. Só deixar uma frase assim que eu gosto de usar: sem igualdade racial, a gente vai ser sempre uma pátria escravocrata. Então, é por isso que os terreiros de candomblé eles não são reconhecidos como espaços de saúde, né? Muito folcloricamente ainda. Mas se a gente procurar, a gente vai ter muitas aí. Unilab mesmo, aqui em São Francisco do Conde, tem muita dissertação sobre saúde, terreiro, promoção, tem muita coisa já escrita sobre terreiro de candomblé. O Ilê Funjá, muito bom nisso. Mãe Estela, Casa Branca, de Cici, é Bom Cici, né? De Sinha. Então, são mulheres antigas que estão falando muito de terreiro, do poder das folhas, dessa questão curativa. Não tem mais como dizer que os terreiros de candomblé não detêm esse saber da folha, né? Do chá, do banho. Não tem mais como. Eu não estou me sentindo bem, acho que eu vou tomar um banho de arruda. Vê de onde isso? Não veio só dos povos de candomblé, porque eu tenho certeza que esse povo estava lá junto com os indígenas quando chegaram aqui, porque eles que sabiam, né? Os originários da terra que sabiam se aquela folha era venenosa, se aquela folha não era. Então, esse saber, por isso que a gente cultua os caboclos no candomblé, para agradecer aqueles indígenas caboclos por essa sabedoria que eles deram para a gente, em troca de nada. Né? Porque eles nem tinham moeda, dinheiro para comprar nada, né? Então, a troca ali foi essa troca ancestral. Pensar uma epistemologia de terreiro, né, Kwame? Como um lugar de hipóteses, crítica também, para a gente pensar o que temos de saúde. E aí eu fiz uma lista aqui, ó, e agora, para encerrar, vou ler essa minha lista aqui, para a gente pensar como se dá a saúde nos terreiros, no cotidiano do axé, você está bem ali, nas trocas afetivas entre mães, pais e irmãos, ali, né? No perdão e no cuidado com os orixás, mesmo para quem briga, tem briga, viu, gente? Desentendimento, quero falar com o Kwame. Mas na hora do orixá, não tem negócio de mal. Vou dar o sé, todo mundo junto, respira fundo. Se tiver de maldade, o orixá pega, responde, diz: fulano, brigou, tá brigado. Desmancha aqui, fica de mal, se abraça, acabou. Não pode ter isso, porque não tinha isso. Mas o negro escravizava o negro na África, era o próprio negro. Dominação, poder, e a troca, porque o branco chegava lá e dizia: eu vou lhe dar tanto se você me der tantos negros, né?
Então, a gente sabe que a troca era feita de forma muito desonesta. Como se dá a saúde nos terreiros? Na resposta do jogo do búzio. Porque eu vejo o povo chegar lá na roça, o povo chega assim, ó, oh, já estou para morrer. Quando você está no jogo do búzio, a pessoa já está boa, já está firme. Quando minha mãe bate o búzio, não. Tem salvação. Oi, graças a Deus. Né? Porque sempre há uma solução, a não ser que ela veja uma coisa de morte. É a resposta que ela menos gosta no jogo do búzio, é a resposta do caixão, né? Que, infelizmente, contra a morte, né? É tempo, né? Contra a morte não há quem lute. Então, essa acolhida escuta durante as sessões de caboclo e após as sessões do bate-folha, sobretudo pelas folhas, que é a nossa salvação no axé, para banho, para comer, para beber, para tudo, para botar uma folha aqui, amarrar um pano, no outro dia se acordou bem. E deixar essas duas referências para vocês, porque eu gosto muito, né, de Mãe Estela. O que as Folhas Cantam, que é um livro, e o documentário Folhas Encantadas, que ela vai falar, é uma parte, é um pouco do livro, né? Mas que ela vai trazer aí como essas folhas no cotidiano podem nos ajudar e o quanto a ancestralidade de terreiro de candomblé contribui para que eu esteja aqui hoje falando e dizer assim, não, é verdade. Pode ir lá, que se você tomar esse chá aqui, se você... Eu não sei se a mão com ama é amorosa, que quando faz aquele chá, né? Até a mãe biológica da gente, né? Que dá aquele chá a gente assim, a gente... Ai, parece que já estou melhor. Mentira, às vezes até água só fervida e a gente já ficou bom na hora, né? Mas é isso. Agradecer pelo espaço aqui de vocês, por essa escuta aí afetiva, né? Assim, sempre quando eu vou falar de terreiro, eu fico preocupada, meu Deus, será que eu posso falar isso? E algumas coisas vai dando um corte na gente assim, viu? Acho que é para não falar. Mas eu espero que eu tenha atendido a proposta, né, Kwame? De falar desse espaço enquanto espaço educativo e agradecer o tempo aí de vocês, dessa escuta. A gente que agradece, viu, Paula? Eu achei demais. Nossa, muito obrigado por tudo que você trouxe. Fui anotando aqui várias coisas. E, gente, quem quiser abrir a câmera, quem quiser falar, fica à vontade também. Senão, eu e a Laura aqui já preparamos aqui umas coisas para você. Eu vou começar por uma coisa que você disse logo no início, né? Você pediu a bênção para Exu. Eu queria falar sobre algo que você trouxe, que foi o seguinte, né? Você falou, ó, o diabo preto que o catolicismo, que algumas igrejas pregam, não tem aqui no terreiro, né? E eu queria pensar com você sobre essa figura do Exu, que ele é demonizado, ele é distorcido, ele é incompatível. A colonialidade não consegue conceber Exu, né? Então ela vai demonizando, vai projetando uma série de coisas nele. Eu queria pensar com você como é que ele rompe com essa coisa colonial, com essa coisa da binaridade, né? Por que é tão difícil, né, para nós aqui se aproximar disso, né? Como é que queria que você falasse um pouco disso, né? Desse elo de ligação. Exu Lona, motirelo de lebara unhenhen, Exu talaqueuaô, Exu Lona, motirelo de lebara unhenhen, Exu talaqueuaô. Só quem incorpora Exu sabe. A branquitude não teria como incorporar Exu. E Exu vem dizer isso, isso, isso e isso. Não é demônio? Não é nosso? Vamos se utilizar. A gente precisa que eles tenham medo da gente, senão a gente não vai dar conta de sair dessa condição de escravizado. Então, vamos dizer que Exu mata, vamos dizer que Exu faz, vamos assumir esse poder aí de demonização, que foram eles que disseram. Se demônio faz tudo isso, e nós somos o demônio, você não tinha medo de encontrar uma pessoa na rua incorporada de Exu, não? Quem é que não tinha medo de se bater com um capoeirista numa rua de noite? Não é?
Eu digo a Oriquerê, eu tive que namorar com a Oriquerê 2 vezes para minha família deixar. Meu Deus, mas capoeirista, não faz medo, não. Então, Coame, eu acho que, gente, quem é de terreiro de candomblé, levante a mão. É verdade. As incorporações, elas acontecem. Eu estou aqui daqui a pouco, que hora é essa? Não é um espaço que cabe à mentira. Eu digo todos os dias, tem gente que não gosta de Jesus, eu acho Jesus o máximo. Um homem negro, revolucionário da época dele. Não vi Jesus, mas quem viu disse. Ele andava com as prostitutas, com os ladrões, com os piores, dizia, levanta e anda, abre o olho e enxerga. Então, houve-se um tempo, Coame, que a própria igreja não conseguiu segurar aquele Jesus branco dos olhos azuis, né? E aí agora é o Deus vivo, é o Espírito Santo, é o 3 em 1, ao seu estudo. E para o diabo que eles criaram, cristão, o diabo que eles criaram, quem seria esse diabo? Seria Lucifer? Se Lucifer era um anjo e os anjos não tinham rabo e chifre, então não é a mesma coisa, né? Então, eu acho que quando há essa contradição do colonialismo, de que esse anjo que caiu seria esse diabo que se converteu para as trevas e que, como um espírito vagante, foi acolhido pelo candomblé, papapá, papapá. Não colou, que a gente também não quer esse anjo aqui, né? Porque esse anjo não é nosso, não tem nada a ver com a nossa cultura. E eu vi até uma discussão esses dias que se falava por que poucas casas de terreiro de candomblé cultuam Exu? Porque Exu é um orixá para além de tudo. Existe o catiço, né? Que é Sete Saia, Rosa Negra, Maria Mulambo, Tranca-Ruas, Sete Facada, né? Esses são os catiços, são outras entidades de Exu. E o Exu orixá é que nem Oxóssi, é que nem Ogum, é que nem Oxum. Então, Coame, se em algum momento a branquitude para ter o dízimo, gente, eu não estou falando mal da igreja não, nem do padre, pelo amor de Deus, que eu tenho um irmão que é padre, viu? Se o Nilton souber que eu estou falando aqui de negócio de padre, ele me mata. Aquele mesmo negro, ele não podia entrar na igreja, não era isso, Coame? Porque ele não tinha sapatos, porque ele não podia pisar no chão, ele só podia andar no mais alto. Então, esse negro era proibido de entrar na igreja. Mas chegou um tempo que aquela igreja de lá, antes da Revolução de Martinho Lutero e várias essas questões do cristianismo, antes de se romper com aquele modelo de igreja, era nostrove, que a missa era de costa, ninguém entendia nada. Estou falando desse tempo. Depois, a igreja começou a não ter tanta, né? Não tinha mais a questão dos escravizados. Então, o negro começou a entrar na igreja a partir do sincretismo. Então, eu acho que nesse momento que se aceitou esse sincretismo, Coame, que poderia fazer a reza do Santo Antônio, que meu pai dava o caruru de São Cosme, eu acho que nesse momento esse diabo ele precisou sair de cena, porque se a gente continuasse tendo esse diabo, a gente não poderia ser o dizimista, não é? Então, eu acho que isso faz parte do capitalismo. Eu acho que essa sociedade colonial, que ela vem pensando... Ela não vem pensando os terreiros como espaço de poder, e elas não achavam que ia se criar essa comunidade em torno dos terreiros de candomblé. Eu não acredito que se pensou que seria como está hoje. Inclusive, os brancos fazem parte dessas agremiações hoje. E aí eu te pergunto, Coame, você acha que um branco que é de posse, que está no terreiro de candomblé, ele vai receber diabo? Ele não vai receber diabo. Felizmente, quando a branquitude entra no candomblé, espera ainda que a gente vai aqui estudar e rediscutir essa questão do diabo, né? Que configuração de diabo é essa? O diabo é isso do inferno, não. Não é aqui não, viu? Não é aqui não, não é com a gente não. Então, eu acho que nesse momento se quebra essa questão do que você me pergunta do colonialismo, né? Em que momento é que é essa ruptura? No momento em que o capitalismo ele fala mais alto. E pensa também que quando a branquitude começa a se interessar pelo candomblé, porque é o que eu te falei, o orixá ele não tem cor. Se uma pessoa branca for no terreiro de candomblé, se ela for de Iemanjá, de Oxóssi, de Ogum, e o orixá quiser pegar, vai pegar. E aí agora, essa pessoa também tem Exu ou ela não tem Exu? Mas o Exu é o diabo. Lembra que Exu é diabo?
E vai fazer como se ela for filho de um governador, se ela for uma pessoa de posse, se ela for um branco empresário. Eu fiquei com medo um tempo, Kwame, de dizer assim, é só as pessoas negras que recebem Exu. As brancas não. Eu falei, ai, meu Deus, ainda bem que não entrou por esse caminho, né? Para dizer que só a gente, porque era preto, que podia receber o Exu. Mas enfim, espero que eu tenha te respondido aí, né? Mas eu acho que foi essa entrada, o poder entrar, o negro poder entrar na igreja. Mas o que eu vou fazer com meus orixás? Eu não quero entrar nessa igreja que nos foi proibida por muito tempo, porque a gente não tinha alma, coração, não nos éramos gente. Nós somos rebatizados, mas nós não podíamos fazer parte dos cultos. Mudaram os nossos nomes, mas a gente não podia cultuar os nossos deuses. Mas eu só posso entrar se os meus orixás forem comigo, né? Eu acho que mais ou menos foi um pouco dessa... E eu não acho que Ave Maria, quando fala Exu, crendo aos padres, pô, fica... Eu usei uma camisa de, assim, Exu, não, encruzilhada é caminho. Veria assim, todo mundo. Não sei porque esse tabu com Exu, né, Kwame? É por causa disso que você falou. Essa pergunta que você traz aí é complemento, né? Não é nem pergunta. É essa questão do colonialismo mesmo. A gente precisa descolonizar todos os dias. Eu gosto de Paulo Freire porque ele diz assim que a mudança, não com essas palavras, mas ele diz que a mudança começa da gente. Começa da gente. Quando você vê um homem negro na rua escura assim à noite, você tem medo daquele homem negro lhe assaltar, mesmo você sendo uma pessoa negra. A branquitude, o poder e a questão da cultura europeia, ela foi tão forte e demarcante para reduzir a nossa cultura a nada. O diabo, quem é que já viu o diabo? Levanta a mão, abra o microfone e diga aí, quem foi que já viu o diabo? Quem já viu o diabo? Já viu, Letícia? Raíra já viu o diabo? Quem já viu o diabo? Já viu, dona Selma? Sim, quando eu fico morrendo de ódio. Ah, a senhora mesmo é o diabo, eu também viro, eu viro logo o cão, eu mesmo viro o diabo. Minha mãe fala isso, diabo somos nós. Fica com esse negócio de diabo, que eu tô aqui na minha casa, é o povo que vem bater na porta. Mãe Terezinha, quero matar. Mãe Terezinha, quero esfolar. Mas meu filho quer matar, compra uma arma e mata, viu? Aqui não mata ninguém. É verdade. Não tem isso, se criou essa política colonial e eles têm a estrutura para manter isso até hoje, Kwame. Kwame, o homem negro vem do continente africano, primeiro, isso não amolece o coração das pessoas. As pessoas não deixam de ser racistas, elas não querem. A agressão que aconteceu essa semana, né? Não tem o que a gente escreva, não tem o que a gente pesquise. Você pode ser pós-doutor do PhD, tem depois de PhD, gente, PhD, DD, e não vai adiantar. Você vai ser preto. Você é de candomblé. Mas essa semana eu vi a moça da cantina, eu sempre lancho lá, não vou lanchar mais. Sempre lancho lá na universidade. Depois que eu comecei a lanchar, ela me contou uma coisa pessoal e eu dei uma dica para ela. Por que você não faz isso? Faça um chá de tal e tal coisa. Aquele chá que me ensinou foi minha mãe de santo. Ela fez, professora, a senhora é tão inteligente, sabe de tantas coisas. Você não tem vontade assim de ser da igreja evangélica, não? Ela não teve coragem de me dizer assim, você não quer sair do candomblé, não? Porque ela achou que eu, como uma mulher tão inteligente e legal, tinha que ser da religião dela, que é uma religião legal. Você está dando risada, Selma? Está dando risada? O negócio não é para ir, não. É porque a gente precisa... isso não amolece o coração das pessoas. Você vai no terreiro hoje, Kwame, e às vezes a mãe fica, se esconde, porque as pessoas estão escondidas, a gente quer ir lá, tem que se esconder, para a pessoa vir bater o búzio, tomar o banho escondido, a gente lá no calor, dentro, todo mundo no quarto solo, por onde for, para a pessoa não ver que tem ninguém lá, para sair, entrar e sair escondido. Isso não existe. E é a gente que invoca o diabo, é a gente que faz o diabo, é a gente que faz, acontece. Né? Mas, enfim, primeira aula que eu dou quando eu falo de religião, sempre tem um estudante, né, que me pergunta, professora, posso fazer uma pergunta? Ali com medo, né? Diz, pode. O que tem dentro daquele tacho que bota na rua? Não tem como não ter essa pergunta. Não tem como não ter. Ah, professor, porque eu vi a cabeça de um bode uma vez, porque eu vi a galinha assim. Eu disse, mas a gente já comeu o resto cá no terreiro. O que vai para a encruzilhada é só a perna que dá caminho. Por isso que a gente candomblé não come pé de galinha. Aí só vai ao pé, a cabeça.
A professora levar o nome de alguém, depende de você querer botar o nome de alguém, porque a gente não bota nome de ninguém, que a gente sabe que aquilo ali não é coisa boa. Porque assim, como eu vejo muitas pessoas de fora, eu fui criada com seu Maurício rezando a gente e Dona Esté. Não sei se a cultura de vocês é essa, né? Das benzedeiras e das rezadeiras. Então, quem nasce interior sabe que tem isso. Gente, quem é a criança que nunca tomou banho de camomila? A alfazema que o bebê usa, aquilo numa folha. Aí a indústria vai e faz o perfume de alfazema. Eu fui comprar uma essa semana para Orianã, R$50. Eu disse, não vou comprar não, R$50? Pega a folha de alfazema, faz o banho esfria, dá o banho no menino natural, me fica calmo, dorme cedo. Então, é assim. É o capital, gente. É o capital, o colonialismo, a colonialidade, a branquitude. Ah, não é fulano que é branco contra mim que sou preto, não. É o sistema que se criou em relação a isso, né? Mas é isso. O homem, espero que eu tenha respondido. Se eu não respondi, pode puxar minha orelha aí.